Olá, queridos irmãos. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou missionário consagrado da comunidade de vida Shalom, sou celibatário e atualmente eu moro na missão de Lima, no Peru. E hoje nós vamos dar continuidade a essa experiência maravilhosa que nós estamos vivendo do Seminário de Vida no Espírito Santo. Antes da gente poder conversar sobre o tema de hoje, eu queria que a gente recordasse o que a gente escutou na semana passada, na primeira pregação do seminário. Nós escutamos falar sobre o amor de Deus, que é a primeira pregação do seminário. E muitas coisas nós escutamos, mas algumas delas eu acho que ficou mais forte para a gente. Primeiro, que o amor de Deus por nós, ele é infinito. E que o amor de Deus por nós, ele é verdadeiro e ele é real. E que esse amor de Deus por nós, ele foi provado por Jesus, que deu a vida por nós na cruz. Nós também vimos algumas características do amor de Deus. Por exemplo, o amor de Deus que é pessoal, nós somos únicos para Deus. O amor de Deus que é misericordioso, que é eterno, fiel, constante, bondoso e muitas outras características que nós podemos identificar do amor de Deus. Talvez a gente escutou só algumas delas, mas o amor de Deus ele é muito mais do que tudo aquilo que a gente possa compreender. Interessante que no catecismo diz uma frase bonita que eu gosto muito, diz assim: tudo o que nós sabemos de Deus, na verdade, ainda não é, porque Deus supera tudo o que a gente possa imaginar. Ou seja, tudo o que a gente espera de bondade, de misericórdia, de amor de Deus, ainda é pouco comparado a tudo que Ele é de verdade. Isso é muito interessante. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o pecado e a salvação. Quando nós pensamos assim, o pecado, que coisa chata falar do pecado, por que a gente precisa falar disso? Isso é coisa passada, isso é uma invenção que a igreja colocou na cabeça das pessoas para que a gente ficasse sempre com aquele sentimento de culpa e se voltasse para a igreja, precisasse da igreja, tantas coisas, né, que a gente escuta sobre o pecado. Mas, realmente, o pecado é algo ruim mesmo, não tem como falar bem dele, ele é realmente algo ruim, faz um estrago tremendo na nossa vida, mas é preciso a gente entender ele. Antes de falar do pecado, nós precisamos entender para que nós fomos criados. Qual foi a razão pela qual Deus nos criou? Quando nós vemos no livro de Gênesis, vemos o relato da criação. E eu tenho certeza que você já escutou alguma vez na vida, que aí fala, né, que Deus criou todo o mundo visível e o mundo invisível. Deus criou todas as coisas, a terra, o céu, os animais, as plantas. Deus criou tudo na sua imensa diversidade. E Deus também criou o homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, você pode pegar sua Bíblia no capítulo 1, versículo 26, diz assim: Deus disse, depois de todo o relato da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus criou todas as coisas numa ordem perfeita, numa harmonia perfeita. E Deus também criou o homem e a mulher. E Deus ele colocou o homem e a mulher não como uma criação como as outras coisas que ele havia criado. Somente o homem e a mulher, ele criou a sua imagem e semelhança. Uau, isso é demais! Somente nós, tu, eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
O que a gente pode entender, então? O que a gente pode concluir com isso? Deus é amor. Deus vive em uma comunidade de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É tanto também que um pequeno detalhe, mas cheio de muita profundidade, que durante todos os outros atos da criação, Deus, o verbo sempre está no plural, no singular. Faça-se isso, que se crie não sei o quê, que apareça os animais, não sei. Mas quando Deus vai criar o homem, o verbo já muda, vai para o plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui vem essa compreensão de uma criação trinitária. Já o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, do Deus que é Trindade. Deus é amor. E o que Deus sabe fazer, o que Deus mais faz, porque é sua essência, é amar. E quando Deus criou o homem e a mulher, Ele nos fez para amar. Nos deu uma inteligência, também nos deu uma liberdade para que nós pudéssemos amar. Por isso que não existe amor se esse amor não for livre. Existe no Canto das Ilhas, que é um espetáculo da comunidade, diz uma frase que eu gosto muito, diz assim: o fogo foi feito para queimar. O sol foi feito para iluminar. O vento foi feito para soprar. Tu foste criado para amar. E aí quando existe esse diálogo entre Jesus e o homem, né? Tu foste criado para amar. Essa foi a razão primeira que Deus pensou para mim e para ti. E aí, quando a gente vai falar do pecado, a gente vai entendendo que o pecado é justamente a corrupção desse pensamento de Deus primeiro. É como o demônio, o inimigo de Deus, que quer fazer com que nós não cumpramos esse plano primeiro de Deus, que é o amor. Por isso, eu te convido que tu repita comigo essa frase. Eu fui criado para amar. Ok? Eu vou dizer de novo e tu vai repetir porque é importante entender isso. Vamos repetir. Eu fui criado para amar. O mundo diz que nós devemos sempre receber amor. Que nós devemos receber amor, que tudo é para nós, mas não. Na verdade, a nossa maior necessidade é amar. Nós fomos criados para amar. E se nós esquecemos isso, nós entramos num grande caminho de perdição. Aí entra quando o homem começa a se corromper, quando ele esquece esse plano original de Deus para as nossas vidas. E quando Deus nos criou, Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, como narra no livro do Gênesis. Vocês podem ler depois os 3 primeiros capítulos com mais calma e com mais atenção. Nós podemos ver que existia uma unidade entre Deus e o homem muito perfeita. Porque como não existia o pecado, só existia a comunhão, o amor, a unidade, o homem era profundamente íntimo de Deus. O catecismo fala de uma justiça e uma santidade original, que já existia no coração de Deus. O homem vivia em uma perfeição, porque o homem entendia, participava dessa justiça e dessa santidade original de Deus. E quando nós pensamos no pecado, pensamos que vamos perdendo essa atração e esse chamado para essa justiça e essa santidade original de Deus, que faz parte também desse primeiro plano de amor de Deus por nós. E quando toda a criação estava já completa, perfeita, porque tudo foi criado numa ordem perfeita, e aí aconteceu o pior. Foi o que aconteceu? O demônio, o inimigo de Deus, atacou a obra-prima de Deus. Ele não foi para os animais,
os porcos, para os passarinhos. Não. O inimigo de Deus, ele foi tentar, ele foi fazer com que a obra-prima de Deus, o homem e a mulher, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, criados para administrar, para construir, foram criados para comandar, vamos dizer assim, toda a obra da criação, participar também dessa obra criadora de Deus. Então entrou o inimigo de Deus e estragou, vamos dizer assim. Não estragou, não é essa palavra, mas ele veio e fez com que o homem, então, cometesse o primeiro pecado, que nós conhecemos como o pecado original. Vamos ver como foi que aconteceu isso no capítulo 3 de Gênesis. Eu vou ler, como é uma leitura um pouco larga, eu vou ler um pouco mais rápido, tá certo? Mas só para você entender, que eu tenho certeza que você também já conhece esse texto. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis. Nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Yahvé Deus entre as árvores do jardim. Yahvé Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi. Yahvé Deus disse à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu à serpente. A serpente me seduziu e eu comi. Yahvé Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Deus criou o homem com a sua liberdade. A serpente veio, sabia que o homem era livre, tentou e o homem caiu. O homem preferiu desobedecer a Deus. E o pecado traz sempre as suas consequências. E o homem e a mulher, então, tiveram que já não simplesmente viver, perderam aquela santidade e justiça originais, perderam os dons, que a gente chama de dons preternaturais, que Deus tinha dado ao homem. Eles não morreriam, eles não adoeceriam, eles viveriam naquele jardim de maneira perfeita e ordenada para sempre. E com o pecado, o homem então começa a experimentar a morte. Ele vai ter que trabalhar, não que o trabalho seja simplesmente uma coisa ruim, nós sabemos que o trabalho ele dignifica o homem. Ele começa a ter que cuidar dele mesmo. E o homem então permitiu com que entrasse o pecado no mundo. E nós sabemos, e nós vemos ao nosso redor, as consequências do primeiro pecado, do pecado original, que a partir dele, todos nós
trazemos também por herança essa tendência ao pecado. Por isso que nós temos que dentro de nós sempre uma luta entre o homem velho, que é esse homem que tem a tendência ao pecado, e o homem novo, o homem alcançado pela graça de Deus. Irmãos, o pecado, ele não faz parte do plano original de Deus para nós. O pecado, ele não faz parte daquilo que Deus tinha pensado, idealizado. Porque o pensar de Deus é agir, então quando ele criou tudo, o pecado não fazia parte. O pecado entrou no mundo pela inveja de Lúcifer, que era o anjo de luz, mas queria ser como Deus. Então foi expulso do céu e ele então veio para perturbar, vamos dizer assim, para que a gente caísse. E o pecado, o homem foi se tornando quase que um especialista no pecado. O homem foi se tornando cada vez mais ferido e se tornando cada vez mais... foi cometendo pecados que para nós se torna cada vez mais assim triste de poder perceber, de poder reconhecer. Quantos crimes nós vemos no mundo, quantas pessoas que não conseguem ser felizes, quantas pessoas que tratam de enganar as outras pessoas, quanta corrupção, quantas realidades que existem no mundo, aborto, quantas situações, o dinheiro, que é o grande Deus, e tudo isso nós encontramos uma razão. Tudo isso vem da dimensão do pecado. O pecado, o inimigo de Deus, é o responsável, vamos dizer assim, por tudo isso. E o homem, na sua liberdade, porque Deus nos criou livres, escolhe pecar ou não pecar. É uma decisão do homem. Todas as vezes em que nós decidimos pecar, sempre foi um ato livre. Porque se nós cometemos e fazemos alguma coisa que nós não queremos, então nós não temos responsabilidade sobre isso, obviamente. Então, para ser considerado pecado, eu tenho que saber que é um pecado e eu tenho que querer fazer. Por isso que a liberdade é esse dom que Deus nos dá e que nos faz participar também da sua vida. Eu sou filho de Deus, fui criado à imagem e semelhança de Deus, tenho inteligência, tenho vontade e eu tenho liberdade. Por isso eu sou capaz de amar. Por isso que o amor, ele é uma decisão. O pecado, ele é um não que eu digo a Deus. O pecado, ele também um catecismo diz, né? O pecado, ele é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Que forte, né? O pecado é quando eu amo a mim mesmo, as coisas que eu quero, a minha vontade, o meu prazer, as minhas coisas, eu, até que Deus já não tem lugar na minha vida. Até que eu já não necessito de Deus. Até que eu já não preciso de Deus. Eu me lembro que uma vez, quando eu morava em Fortaleza, e aí eu tive a oportunidade de acolher um amigo que veio de um outro país, e ele, durante o renascer, durante esse período de fevereiro, mais ou menos, ele esteve com a gente, né, na casa da comunidade. E ele vivia de uma realidade de um país que, assim, as pessoas elas tinham dinheiro, então o dinheiro não era um problema. Tinha um país desenvolvido, tinha tudo. Então, e quando ele veio para cá, ele só usava uma cor de roupa, né? Tudo dele era preto. E só usava roupa de marca, né? Tudo dele era da Nike. Tudo dele, o boné era da Nike. A meia era da Nike, o calção dele é da Nike, a blusa dele tudo era da Nike. E aí eu, assim, fiquei mais com ele, né, para poder estar mais perto e ajudando ele e evangelizar ele. E algumas vezes que eu tive a oportunidade de sair com ele na rua, e quando ele entrava assim, via uma loja, via qualquer coisa assim da Nike, ele ia e comprava.
E aí a gente entrava assim na loja, né? Então ele pegava assim uma blusa, não, nem olhava direito, só pegava assim a blusa e colocava dentro da mochila. E eu dizia assim, rapaz, não compra, pra que tu vai comprar isso? Tu já tem. E como ele gostava tudo de preto, então ele comprava a mesma roupa, tudo igual. E era caro, né? Porque é tudo original. E eu já tava assim, agoniado, assim, homem, não gasta esse dinheiro, não, guarda, porque, sei lá, vai precisar para outra coisa. E ele disse assim, o dinheiro não é meu, então eu vou gastar, né? E aí, rapaz, ele, olha, comprou 2 tênis, ele já tinha 2 novos, tinha lá no país dele, na cidade dele, mas era uma compulsão para comprar. Depois eu fui entendendo que, na verdade, e ele reconhece isso, ele estava tentando saciar, ele estava tentando preencher o coração dele com algo que ele não ia preencher nunca. Por isso que ele poderia comprar a fábrica inteira, não ia resolver. E durante esses dias, eu tentei, né, assim, evangelizar, conversar com ele, rezar. Lembro que durante o renascer, na hora da efusão, todo mundo estava rezando, recebendo oração, e eu disse assim, cara, eu vou rezar por ele, né? Então, quando eu fui buscar, eu estava nessa hora, não sei se eu estava no palco, eu estava servindo em algum lugar, e aí eu disse assim, cadê ele? E quando eu comecei a buscar, não encontrava de jeito nenhum. E eu disse assim, meu Deus do céu, eu pensei que ele já tinha ido embora, né? Que você até fica com raiva na hora. Saí buscando. Quando eu olhei da parte de trás do palco, lá em cima do ginásio, ele tava, de jeito assim. Com a mão assim, com a cabeça baixa. E eu olhei, aí eu, assim, eu achei estranho, né? Mas eu fui lá perto dele. E eu disse assim, o que que tu faz aqui? E ele tava assim, indignado. Indignado como é que aquelas pessoas estavam ali todas felizes, se elas eram pobres, elas eram pobres, elas não tinham, assim, pareciam que não tinha nada, né? Assim, ele se relacionava muito com a dimensão do dinheiro e, e com a dimensão do dinheiro e outras coisas, né? Então ele dizia assim, elas não têm nada, são pobres, mas são felizes. Todas estão sorrindo e eu não consigo. Eu não entendo isso. E aí quando eu fui, eu disse assim, eu expliquei para ele, né, que era a experiência que elas estavam tendo com Deus. E aí eu pedi para rezar por ele, né? Então coloquei a mão na cabeça dele. E ele se colocou numa postura tão rígida, ele fechava a mão e enrijeceu todo o corpo dele assim. E ele se colocou numa postura como eu não vou me abrir, eu não vou receber. E olha isso para mim foi muito forte. Eu disse assim, caramba, realmente o homem ele pode e muitas vezes ele talvez não tão consciente, mas muitas vezes consciente ele diz, eu não quero, eu tenho medo. E eu digo para você, deixe, permita Deus entrar na tua vida. Talvez toda essa coisa que a gente conversou até agora, a criação, o anjo que caiu, o pecado, que tentou o homem, fez o homem cair, o homem pecar, que tem o pecado original e que nós trazemos esse pecado não porque nós cometemos, mas por herança. Nós nascemos, temos essa realidade dentro de nós. Talvez tudo isso possa ser uma teoria que você possa se perguntar, mas isso não é tão essencial. O mais essencial agora, para você que está vendo essa pregação, é que a realidade que você está vivendo hoje, ela pode não corresponder aos planos de Deus para você. Se ela não te faz amar, se ela não te faz plenamente feliz, se ela não te realiza como pessoa, como homem, como mulher, se essa realidade de vida que você tem, ela foge desse plano de Deus, não tenha medo. Abre teu coração para que Deus possa agir. Esse meu amigo, ele se colocou rígido e depois ele se arrependeu de ter se colocado assim. E ainda hoje rezo por ele, peço a Deus por ele, pela sua conversão, para que ele tenha essa experiência renovada com Deus. Deixe Deus entrar na tua vida também. Não resista a essa ação tão amorosa de Deus. E quando nós vamos entendendo mais a partir dessa experiência de Deus com o pecado, a primeira coisa que vem dentro de nós é eu não quero mais pecar. E isso é real.
Eu posso testemunhar. Existe dentro do nosso coração, às vezes quando a gente fala assim do pecado, muita gente diz assim, não é possível não pecar. A própria palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes, né? Pelo menos 7 vezes. Mas quando às vezes a gente se desespera logo e desanima logo, né? Mas não é possível, Paulo, deixar de pecar. Não é possível deixar de fazer isso, aquilo. Eu já estou acostumado, é normal, todo mundo faz, então por que eu não vou fazer? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente faz uma experiência com Deus, o pecado ele toma outra dimensão. Não é que ele não deixa de ser uma tentação, não é que a gente perde a vontade de fazer, de cometer pecados, mas existe dentro de nós uma luz que nos ilumina e coloca diante de nós aquela opção, o pecado e a virtude, o pecado e a graça de Deus, o pecado e o próprio Deus. São Felipe Neri tem uma frase que diz assim: só os vencem o pecado. O que é que ele dizia com isso, né? Que com o pecado não existe diálogo. A gente precisa realmente fugir das ocasiões de pecado. E aí entra realmente um processo de conversão que também nós queremos convidar você a viver. Fuja das situações de pecado. Paulo Henrique, mas o que é que vão dizer de mim se eu estou aqui em determinado lugar e a coisa está ficando feia, eu vou sair, o que é que vão dizer? Não importa. Pensa no plano original de Deus para ti, naquela santidade original, naquela justiça perfeita que Deus criou e que nós, pela fé, sabemos que depois nós vamos viver essa santidade com Deus. Vamos viver essa unidade com Deus para sempre. E que esse pecado que nós cometemos hoje e que nós acolhemos, que nós deliberadamente queremos fazer, eles podem impedir de que nós nos unamos a Deus para sempre. Busquemos fugir das ocasiões de pecado. Não é fácil. Se fosse fácil seria bom demais, né? Então, eu fazem 13 anos que eu sou da comunidade. E olha, muitas situações de pecado eu vivi. Muitas situações. O pecado ele não é uma exclusividade tua que está aí na tua casa e que talvez nem participe da igreja. O pecado é uma realidade de todos. É porque é uma condição, né? Deus é santo, mas eu sou pecador. E mesmo que Deus me desse a graça de não cometer nenhum pecado e eu conseguisse viver ali na virtude, eu continuo com essa condição de pecador. E isso me faz sempre reconhecer, perceber que eu sou necessitado. Eu te convido, fuja das ocasiões de pecado. Seja covarde e fuja. Não enfrente. Porque se tem uma coisa que nós também somos, frágeis. Somos muito frágeis. E a gente não pode achar que a gente vai conseguir. Não, Paulo, mas eu sou muito forte, então eu posso fazer isso. Não posso vir até aqui. Não, eu sei o meu limite. Fuja. Fuja das situações de pecado. Vai ser melhor. Não dialoguemos com o pecado. Tá certo? Mas, graças a Deus, o pecado é feio e nos traz a infelicidade. É bom no sentido de que dá prazer, né, tal, toda aquela coisa, mas faz com que a gente seja infeliz. Depois do pecado sempre vem o vazio, sempre vem o vazio. E se nós somos honestos com nós mesmos, nós vamos reconhecer. Depois de experimentar do pecado, sempre vem a sensação de vazio. Mas eu tenho uma notícia para você, que nós não estamos condenados para viver no pecado. Nós temos a possibilidade de salvação. Claro, porque se Deus pensou em nós para o amor, Ele não ia nos deixar ser
Ou seja, não ia fazer com que nós sejamos assim então vocês que se perdam, que sejam condenados. Não. Deus quis salvar a humanidade caída pelo pecado. E aí entrou o plano de salvação de Deus. Foi que aconteceu. Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus, que se encarnou, assumiu a nossa humanidade e deu a vida por nós na cruz. Ele veio, como Jesus disse em várias passagens, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia que era necessário, assim como diz lá no livro de Isaías, o servo sofredor, que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, porque ele assumiu as nossas culpas. Como nos sacrifícios do Antigo Testamento, em que os sacerdotes ofereciam o cordeiro. Jesus, então, ele é agora esse mesmo sacrifício. Ele é a oferta, ele é o altar, ele é o sacerdote, ele é a vítima. Ele se faz tudo para que nós tenhamos a salvação. Para que nós possamos dizer, eu quero ter uma vida nova. Eu não quero viver condenado ao pecado, condenado à morte. Eu quero ter a possibilidade de uma vida nova. E essa vida nova foi garantida por Cristo na cruz. Isso é fabuloso. Às vezes nós temos tantas situações de tristeza, de desafios, mas Deus, a salvação, Jesus, ele é a nossa resposta. Jesus, ele é a salvação. Uma vez eu estava no ônibus, então eu estava viajando de uma cidade para outra, quando eu morava em Macapá, e eu entrei no ônibus, né? E aí eu sentei do lado de um jovem, ele estava todo de branco, ele tinha pintado o cabelo todo de loiro, e assim, eu sentei do lado dele normal, e eu fui tratar de evangelizar, né? De conversar e tal. E aí eu fui conversando com ele, dizendo que eu era missionário e tal e tal. E ele disse que estava passando um tempo muito difícil, estava sofrendo muito, mas que ele não sabia o que fazer. E aí eu falei para ele, tentando entender melhor, né, perguntando para ele o que estava acontecendo. E ele pegou e disse assim, olha, eu acho que não tem solução, você não vai entender, acho que você nem está de acordo, tal. E aí o que foi, aí ele me explicou o que tinha acontecido, que ele tinha tido uma briga com uma pessoa com quem ele se relacionava, que a pessoa tinha dito para ele muitas coisas, porque ele como se declarou para ele na frente dos amigos, alguma coisa assim. E aí eu disse assim, não, mas não é para tanto, né? Todo esse sofrimento que ele estava dizendo. E ele falou, não, é porque a pessoa com quem eu estava tentando, me relacionando, era um outro homem. Então era uma realidade, uma afetiva, né? Uma relação que ele tinha. E ele dizendo, porque eu era religioso, né? Então era um missionário, eu não iria entender ou estar de acordo. E eu falei para ele, olha, não importa qual seja o seu problema, existe uma salvação, existe uma solução. E ele disse assim, sim, a salvação, a solução é Cristo. Você fazendo uma experiência com Cristo, tudo vai entrar no seu devido lugar. Você vai poder conversar melhor com essa pessoa, você vai poder deixar Deus entrar na sua vida, na sua história, você vai poder deixar Deus te salvar. Meu irmão, não importa qual seja a situação que você está, não importa o tamanho ou a quantidade de vezes que você pecou. Isso não é retórica, é verdade. Deus quer te salvar. Deus, na pessoa de Jesus, garantiu a nossa salvação. Nós podemos, se nós quisermos, porque aí entra a parte da nossa decisão por Deus, por querer viver como Deus pede, como Deus nos ensina, que é a melhor vida que Deus pode dar, que Deus quer pra gente, né? Às vezes a gente acha que uma vida em Deus é uma vida tão triste, uma vida cheia de proibições, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, você não pode. E na verdade é o contrário.
A vida em Deus é uma vida cheia de sims. Eu digo sim ao amor, eu digo sim à castidade, eu digo sim a uma vida de virtude, eu digo sim ao meu irmão que mais necessita, eu digo sim para uma relação, para um relacionamento com Deus, a fazer uma experiência com Deus. Eu te convido também a você dê pelo menos um espaço para Deus entrar na tua vida, para Deus mudar, porque Deus quer mudar. Deus, ele não te criou para você viver na vida que talvez você leve. Talvez seja uma vida tão triste, tão cheia de solidão, falta de sentido. E Deus quer transformar a tua vida. E essa salvação, que é Cristo, ela é uma experiência. Não sei se você já viveu essa experiência de morte. Eu já vivi uma vez, quando era pequeno, no Rio, em que eu vi uma outra menina, né? Eu era pequenininho, ela estava assim, eu vi que ela estava querendo se afogar, e eu nem sabia nadar, mas eu fui tentar salvar, e quando eu corri, a água assim estava bem, bem raso, né? De repente eu já estava no fundo, e não tem coisa pior, né? Você fica se buscando respirar, você fica buscando. E aí veio uma pessoa, um senhor, e me tirou. E, meu Deus, essa experiência de ser salvo, né? De poder respirar, essa experiência de salvação. É necessário fazer uma experiência de salvação. Para a gente entender bem, meu Deus, Deus me salvou de quê? Da morte. Paulo, mas eu não acho que eu estou na morte. Eu não acho que eu estou vivendo tranquilo. Eu nunca matei, nunca roubei, né? Que a gente fala assim, né? Nunca matei, nunca roubei, tá tudo bem. Não. A nossa vida ela é mais do que não matar e não roubar. A nossa vida é para o outro, é para servir, é para estar com Deus. Meus irmãos, existe uma vida em Deus tão maravilhosa. Existe uma relação com Deus tão perfeita que Ele quer para nós, que às vezes a gente não conhece. E às vezes a gente não entende que é tão fundamental. Caramba, se todos nós pudéssemos ter essa experiência com Deus, se todos nós nos abríssemos um pouquinho mais para poder receber e fazer essa experiência. A salvação é Cristo e a salvação é uma experiência. Deixe Deus poder te dar essa experiência de salvação, te dar essa experiência de esperança, de confiança nele. Eu te convido agora, onde você está? Se você está na sua casa... Não, eu acho que todo mundo vai estar em casa, né? Que a gente vai estar de quarentena. Mas se você está no seu quarto, um lugar que tem muita gente, você pode levar o seu celular, talvez, para um lugar um pouco mais tranquilo. Eu te convido para você fazer essa pequena oração. Eu vou repetir e eu vou dizer a oração e você vai repetir depois, tá certo? Então eu te convido para você fechar os seus olhos e eu te convido você para repetir comigo. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento que tu possas me dar a experiência de salvação. Senhor, eu necessito reconhecer que eu sou frágil, que eu sou pecador, que a minha vida sem ti não é uma vida feliz. Mas eu quero, Senhor, eu quero te experimentar, eu quero te tocar, eu quero viver a experiência de ser salvo. Salva-me, Senhor, liberta-me e encha a minha vida, Senhor, da tua paz, da tua alegria e da tua salvação. Amém. Eu espero e rezo que o seu coração tenha aberto um pouco mais para tudo aquilo que Deus ele pode e vai realizar na sua vida. Depois desse momento, o pessoal aí da missão vai coordenar uma oração com você. E eu te peço que, mais uma vez, que tu possa se abrir a essa oração. Não tenha medo. Não existe coisa melhor do que ser
e sentir o amor de Deus. Que Deus te abençoe muito e a gente se encontra por aí. Shalom.